Bom dia. Bom dia. Obrigado, né? Primeiro agradecer aqui ao Thiago, da VLI. O Thiago é um super parceiro nosso lá da IBM. E a ideia aqui é ele poder compartilhar um pouquinho da jornada, do que ele tem experimentado lá na VLI, né? De tudo isso que já foi falado até o meio dessa manhã, né? Eu lidero aqui o nosso time Brasil, de cibersegurança. E antes de rolar a bola aqui para o Thiago, rapidinho agradecer também a TD Synnex por nos ter apoiado aqui com essa oportunidade. E aqui eu queria trazer uma provocação. O Denis falou um pouquinho sobre credenciais vazadas, né? Isso acho que muitos já ouviram no mercado. Os hackers não invadem mais, eles fazem login, né? Por quê? No nosso último report do X-Force, a gente viu lá o aumento substancial, 71% de aumento no uso de credenciais válidas, né? Então, isso tem gerado bastante desconforto, gerado bastante desafios, né, para as operações, para nós que temos aí a missão de lidar com esse tipo de situação. Ou seja, além de termos que combater os insiders, né, que a gente tem aí nas nossas organizações, a gente tem que lidar com esse processo de credenciais vazadas, né? E aí, eu não sei se todos tiveram acesso ao último report do Cost of Data Breach aí que a IBM lançou. Eu trouxe alguns números aqui que conecta e vai conectar um pouquinho que o Thiago vai passar. E aí, começando aqui um pouquinho do grande desafio, né? A violação, seja ela violação de dados ou por exploração de credencial válida, né? Ela ainda continua perseguindo dois grandes tópicos, né? O primeiro é a exploração de PIIs, de dados sensíveis, e o segundo é uso de propriedade intelectual. E conectando isso com um pouco desse primeiro item aqui de interrupção dos negócios, as empresas que participaram desse estudo, elas trouxeram uma visão de que violação de dados ou exposição trouxeram, mais de 70% das organizações trouxeram impactos substancial ou muito substancial. Então, isso tem tornado um desafio cada vez maior aí. E o outro ponto é que, de um ano para outro, o custo de vazamento, o custo médio de vazamento, ou o custo médio de violação, né, subiu no Brasil. E, inclusive, no report aí do Cost of Data Breach, a gente já tem a versão tropicalizada. Então, convido vocês a lerem lá. Bom, e aí, quando a gente fala um pouco de estratégia, né, antes de passar a bola aqui para o Thiago, nós da IBM também temos nos estruturado, nos organizado para cada vez mais nos fortalecer nesses dois layers, identidade e dados, né? Então, aqui uma visão bem alto nível do que a gente tem feito, das nossas capacidades e como a gente tem ajudado os nossos clientes a endereçar essa agenda, né? Então, identidade e dados passa a ser o centro das questões, né, para que a gente possa responder e, obviamente, suportado por todas essas disciplinas. O que me chamou a atenção na palestra do Denis é que, por mais que a gente tenha todas essas disciplinas implantadas, ainda nos parece que não é suficiente, né? Então, que continuamos aí a nossa saga aí de proteção. Thiago, não quero roubar mais seu tempo, fique à vontade, daqui para frente é com você. Perfeito. É o verdinho aqui. Ok. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, cumprimentando vocês. Bem, vou falar um pouco da VLI primeiro. A VLI é uma empresa de logística. Hoje a VLI está contando com 9.500, a cidade de 9.000 pessoas é do fim do ano passado, então já tem 9.500 funcionários rodando na VLI. A gente está falando de mais ou menos 2.000 terceiros e ainda trabalho com 2.500 identidades de clientes finais dentro da VLI. Então, eu falo de mais de 15 mil identidades gerenciadas hoje pelo nosso time. Tá? No contexto da VLI, a gente está falando de sistema crítico para a companhia e para o Brasil, para o mundo. É a soja que está sendo deslocada para a China, alguma carga está indo para os Estados Unidos. Então, a VLI hoje ela é responsável por fazer a parte de transporte. Ela já atua com transporte ferroviário, que é o core dela,
Hoje a gente está falando de mais de 8 mil quilômetros de linha férrea que a VLI é responsável por gerenciar. Tá? Então, o transporte ferroviário, o transporte rodoviário e, nos últimos anos, a VLI ainda acaba expandindo também para o transporte marítimo. Então, é uma empresa que está em constante evolução e no contexto do multimodal ao pé da letra mesmo. Ela não está só no ferroviário, não está só no rodoviário, ela está ali expandindo ali as áreas de atuações internas. Tá? E onde a gente começa a conectar a área de AM, um pouco de produtos com o negócio. Tá? É um pouco do que a gente quer explorar aqui hoje. Falar um pouquinho de mim aqui hoje, rapidamente. Eu trabalho já há 9 anos na área de segurança, venho de uma multinacional também, de projetos que são consideráveis, são projetos importantes para mim aqui. Teve a implementação de SOG para uma companhia, na parte de SAP, de GRC, e centralização de um AD no contexto dessa multinacional. Então, a gente fez uma gestão de usuários hoje nessa companhia, estava habilitado no contexto internacional, a gente tinha um AD unificado, então fiz parte de todo esse processo e me ajudou bastante na construção de quem eu sou hoje, em relação a processo, projeto. Um pouco mais sobre a VLI. A gente tem um EBITDA de 4,5, a última receita foi 9,11 no contexto da VLI, e é a maior empresa hoje no contexto de logística, tá, do Brasil. Então, sobre os resultados aqui, a gente tem um pouco do tamanho, um pouco da dinâmica de onde a gente está falando. É uma empresa que é core para o Brasil, de novo trazendo. A empresa da parte ferroviária, a parte logística, ele está envolvido no contexto de infraestrutura crítica mundial. Tá? Não é Brasil, não é só BH, não é só São Paulo, não, é algo mundial, o contexto de infraestrutura crítica para companhias no contexto de logística. Bom, aí trazendo um pouco do contexto do nosso core da conversa de hoje. Qual que foi o atrito? Quando que a gente entendeu que segurança da informação, particularmente IAM, tinha a ver com o processo de cliente final? É um mundo que, quando você olha de fora, não se fala tão assim. A gente está falando de CIAM há 1, 2 anos aqui, bem mais forte no contexto de cyber, mas como que eu vendo isso para o negócio? E para a VLI foi uma jornada bem interessante, com parceria com a IBM, com parceria com a CRIA, nosso parceiro, a TD. A gente teve em 2022 e 2023, começamos a entender o problema e trouxemos para a companhia um processo de solução. Segurança capitaneou uma solução para o negócio. Isso foi muito importante, é um processo de chave de virada mesmo ali. Tínhamos alguns problemas bem complexos, por exemplo, descentralização de IDP. Tinha diversas aplicações que os clientes tinham que gerenciar senhas para aplicações distintas na companhia. Então, vou usar o Salesforce na companhia, eu uso uma senha. Vou usar uma aplicação interna de aceite de navios, utilizo outra senha. E isso foi uma das soluções que a gente trouxe, apresentamos para o time de clientes no último ano. Na VLI, eu tinha um cliente final que demorava mais de 38 horas para poder ter um acesso interno a uma aplicação que era crítica para o cliente. E falando de jornada de clientes, é um problema. A gente sempre quer trazer a experiência de uma Amazon, uma experiência de uma solução, por mais que o contexto da VLI é B2B, mas eu quero que o cliente consiga entrar, fazer um autocadastro e já fazer o aceite do que ele precisar, fazer a solicitação que ele precisar. E era mais uma dor que a gente tinha dentro de casa ali. No contexto de cliente, de forma aberta, a gente não tinha nenhum tipo de controle dentro da VLI, e isso muito mapeado pela descentralização dos IDPs. Então, se eu não tenho uma base unificada de acesso, eu não consigo falar que eu vou controlar aquilo. Eu não consigo trazer e falar, vou habilitar o risco A ou o risco B em cima do usuário. Por quê? Eu vou fazer isso num acesso, mas para o segundo IDP ele não está conectado. E era uma dor bem complexa que a gente tinha ali. E para o cliente final, isso acabava impactando, que ele tinha que gerenciar múltiplo login, tinha que gerenciar vários acessos internos. Onde que a gente sofria o reflexo disso? No contexto de NPS. Então, o cliente final da VLI, ele punia a VLI no contexto de acesso. O cliente tinha que acessar vários ambientes, várias credenciais distintas, era um problema muito complexo.
E aí, como que a solução, como que a gente começa a fazer uma virada aí, principalmente no último ano, tá? Junto com o produto da IBM ali, no caso aqui, a gente está falando do Verify SaaS, tá? A gente começa a trabalhar com contexto de IDP primário para o cliente. E isso foi uma jornada que a gente conseguiu trazer e desde o início, acho que o ponto mais importante foi ter o time de negócio junto para essas definições. Então, trouxemos o time de negócio e quando a gente fala de identidade, a lógica é a mesma que eu fazer com o workforce, é a mesma que fazer com o time de acesso dentro de casa. Que eu tenho que ter o RH muito me explicando, me falando como funcionam as coisas e trabalhando junto. Nesse contexto, eu trouxe o time de cliente e entendi a dor do cliente e a gente se mostrou um facilitador. Então, hoje, a VLI ele tem um contexto de um IDP primarizado com a ferramenta do Verify Access, o Verify SaaS. E temos um processo de autocadastro funcional. E aí a gente volta no contexto da dor. Eu tinha um cliente que demorava 38 horas para poder ter um acesso interno. Como que eu automatizei isso? Como que eu faço o cliente ter um autocadastro similar ao que ocorre numa Amazon hoje, similar ao que ocorre em qualquer endpoint hoje, no contexto de um varejo? Fiz um cadastro, eu já posso fazer uma compra, eu já posso fazer um aceite aqui dentro do meu ambiente. A VLI fez essa virada, então, num contexto interno, segurança foi responsável por organizar processos. A gente trouxe para o negócio a relação que tinha débitos técnicos de processo. É responsável de segurança isso? Não. Mas, a partir do momento que você está captando algo, você consegue levar para o negócio quais são os problemas e, junto, a maioria das vezes, você consegue trazer essa evolução. Você consegue mostrar para o negócio que trabalhar junto com a gente aqui é uma evolução. E hoje a gente tem um contexto do usuário final da VLI fazendo um cadastro que, a partir do momento que ele se cadastra, ele já pode fazer diversos acessos a aplicações internas ali. Isso é muito mais com SSO, tá, pessoal? A gente está falando de processo. A gente está falando, aí volta para o contexto da criticidade de cadeia logística. Eu estou falando de um cliente final que, com alguns minutos, ele consegue fazer um aceite para um navio parar no porto. No contexto de infraestrutura crítica, isso é muito importante. E a gente trouxe esse tipo de automação com o produto. Hoje, de produtos internos ali para os clientes finais, eu tenho o Salesforce como core, então é uma estratégia que a gente trabalhou hoje, tentar centralizar o máximo de aplicações pelo Salesforce. Mas no contexto de cliente, hoje eu estou falando de 7 aplicações distintas, os clientes estão trabalhando todas por dentro do Verify SaaS e navega entre as aplicações hoje de forma transparente, e é muito parecido hoje, volto a citar o caso da Amazon, por exemplo. A gente está falando de você ir para o Amazon Music, vai para a compra, vai para o Prime e tudo na mesma identidade. Eu já sei que é você. A gente consegue trazer esse tipo de transparência para o usuário. Eu tenho que falar também no contexto de Verify SaaS e no contexto de cliente. A gente tem que falar um pouco do contexto do funcionário, que é um mundo que anda junto e principalmente na ferramenta. Tá? Falando de ferramenta um pouquinho. A ferramenta do DCIAM que utilizamos é a mesma ferramenta que utilizamos para o acesso interno, para fazer access management internamente, tá? E essa ferramenta também foi utilizada para resolver débitos técnicos internos. Então, eu tive problema com a auditoria, eu tive problema com também múltiplos IDPs internos dentro da companhia, dificuldade de log, dificuldade de auditoria, eu não tinha padrões estabelecidos no contexto de mercado, então eu tinha, ao mesmo tempo, falando de Kerberos, falando de EUDAP, Radius, a gente tinha diversos protocolos ativos aqui dentro do ambiente da VLI. E com a implantação da ferramenta, conseguimos começar a centralizar isso nela, e é o sonho de todo mundo de identidade, é minha área, é onde eu gerencio hoje na VLI, e falo, o sonho de todos é, pessoal, quero ter um único lugar para olhar. Eu não quero trabalhar com distintas localizações, distintos IDPs, distintas políticas, e a gente começa a centralizar isso a partir do ano de 2022 e 2023 na VLI. Tá? A ferramenta em si foi responsável por trazer a parte de ITDR para a companhia, então a gente começa a falar com resposta de problemas de acesso através do Verify SaaS. Temos um contexto de integração com o CF Now, então muito importante falar, hoje o funcionário interno, ele consegue solicitar acessos internos lá, ele faz isso aí, o acesso é atribuído automaticamente. E isso, de novo, o negócio banca isso.
Por quê? Você está trazendo facilidade para o negócio final da companhia. Então, você vira para o cliente, você vira para um time que atende clientes e fala, pessoal, a partir de agora não vai depender do Thiago, de outra pessoa, ficar atribuindo acesso para você manualmente dentro do Salesforce, dentro do Verify SaaS. Você automaticamente vai solicitar esse serviço final e passa por um workflow e a ferramenta te atribui esse acesso. Depois de um tempo, a gente para de ter que pedir, de ter que exigir isso para o negócio e o negócio passa a investir na gente. E aí está um dos grandes core que tivemos aqui no último ano, principalmente, durante 2024, é o negócio começar a acionar a segurança, pois entende que é um facilitador. Então, para o contexto da VLI hoje, eu acho que o mais importante de mensagem que eu tenho a trazer a partir do momento que você se liga ao negócio, a partir do momento que você se integra ao negócio e se mostra que você está ali para poder apoiar, mostra que você está ali para poder trazer melhoria, automatização, facilidade para o cliente final, o negócio passa a te buscar como parceiro. Nesse ano a gente teve, abri para vocês, a gente está com 8 aplicações internas com clientes. Esse ano o negócio trouxe 5 aplicações. Não precisou de arquitetura ir lá e falar, pessoal, isso vai ter que integrar com esse ano, não. O negócio quer ter isso centralizado. Ele quer ter esse gerenciamento centralizado pelo lado dele. E esse tipo de automação é responsabilidade hoje do nosso time, mas a gente deixa de ser o segurança, antigo segurança lá de trás, que todo mundo falava que era o que atrapalhava, o que colocava muito barreira. Não, para disso a gente vira o segurança facilitador. Na parte de acesso, a gente vira quem traz automatização, viramos quem traz melhoria para o processo. Tá? No geral, foi isso. Acho que o contexto da VLI, trazendo um pouco do dia a dia nosso, é isso. É muito importante, tem um dado muito importante que eu não deixo de falar. Nosso NPS do último ano evoluiu em 7 vezes. Então, é para entender um pouco do que a experiência de identidade aplicado no cliente final consegue evoluir para o negócio. A gente está falando de metas que são metas corporativas, não é meta de segurança, não é meta de TI no geral. Não, a gente está falando do cliente final. Eu estou falando que eu consegui trazer melhoria na vida do cliente final. Hoje, para o contexto de cliente final, estamos começando a trabalhar com passwordless através da ferramenta. Então, o usuário já não tem que colocar o usuário e senha, o cliente final. Ele está logando com QR Code. A gente começa a falar, trouxe para vocês contexto de risco. Então, o usuário teve a credencial vazado. O usuário teve... ele está vindo a partir de um IP estranho, um IP malicioso ali pelo contexto da IBM. A ferramenta em si já está integrada com o Xforce. Então, ela já mapeia e fala, esse IP é estranho, essa credencial está vazada, altera a sua senha, loga de outro lugar, exige um segundo MFA do cliente, mas isso para o cliente final vira quase que transparente, porque ele já está fazendo um login de segundo fator. Se eu tiver que pedir um outro fator para ele, vai ser um push na tela dele. A gente traz facilidades para o cliente final e, de novo, num contexto de o negócio começar a procurar segurança, porque ele entende que a gente traz facilidade, ele entende que a gente traz melhoria para o dia a dia da companhia. Bem, no contexto da VLI, no geral, é esse. Oswaldo, por favor. Obrigado, Thiago. Muito bom ter você aqui, parceiro nosso aí. Obrigado. Bom, eu acho que a mensagem que o Thiago quis passar aqui é que, durante muito tempo, a área de segurança sempre foi vista como time do não, né? Tudo não pode, tudo é risco, tudo... E hoje ele, né, o time dele, na VLI, tem sido aí um Trusted Advisor do negócio. Ou seja, provocando melhorias, provocando processo, diminuindo atrito, diminuindo fricção. Eu acho que essa era a mensagem que o Thiago queria passar aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado a TD. Obrigado a todos vocês por nos ouvir aqui. Agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.